Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o ex-presidente do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Aires Brito. Ministro, bom dia. Muito obrigada por conversar com a gente neste momento aqui na CNN Brasil. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jairo. Estou ao dispor de vocês. Muito obrigada. Ministro, eu queria começar ouvindo qual é a avaliação do senhor sobre esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, a avaliação dessa ação e também se há elementos técnicos, jurídicos que sustentem a abertura desse processo, ministro. Eu ainda ontem à noite, falei um pouquinho sobre esse assunto e estou aqui até resgatando um pouquinho a minha fala de ontem à noite. Eu disse o seguinte, e repito agora, que tecnicamente, juridicamente, o presidente da República não tem competência para formular esse tipo de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal por um suposto crime de responsabilidade. Ali no artigo 84 da Constituição, no rol das atribuições do presidente da República, um rol que é exaustivo, é o taxativo, como se diz numa linguagem técnica, ali não figura essa competência do presidente da República. Ele não tem habilitação processual, legitimação processual para a formulação da denúncia. Na lei também, 1079, que é a Lei de Processo e Julgamento dos Crimes de Responsabilidade, ela é de 1950, também não há essa atribuição para o presidente da República, essa competência para ele. Portanto, o pedido não deverá ser, convenhamos, conhecido pelo presidente do Senado Federal, exatamente por falta, carência de legitimidade processual do denunciante, da autoridade denunciante. Já no mérito da questão, também o presidente, a meu juízo, nada venha de entendimento contrário, ele se equivocou ao interpretar a Constituição. Não há justa causa, não há a conduta, nenhuma das condutas do ministro Alexandre de Moraes se enquadra nas hipóteses de incidência do artigo 39 da Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade de ministro do Supremo. O presidente da República indicou o inciso 2 do artigo 39, que é a proibição e, portanto, incidência de crime de responsabilidade de ministro do Supremo proferir julgamento na causa em que seja suspeito. Ora bem, Roberta e Jairo, inquérito não é causa processual, é um pré-processo, é uma fase anterior ao processo. E não houve julgamento. Não houve julgamento no sentido de decisão judicial propriamente dita sobre algo, ou sobre tal fato, ou sobre tal conduta. Não houve. Houve o que é um inquérito? É uma investigação. É uma sucessão de atos investigativos. É um conjunto de diligências investigativas. Não há decisão em inquérito. Portanto, o inciso de número 2 do artigo 39 não incide. E a segunda tipificação, ao ver do senhor presidente da República, estaria no inciso 5 desse mesmo artigo 39. Aí já referente a, segundo minhas palavras, quebra de compromisso, as palavras que proferi ontem, quebra de compromisso do ministro Alexandre de Moraes, feito perante o Senado Federal, quando da respectiva arguição pública do ministro Alexandre, chamada coloquialmente de sabatina. Ali, segundo o presidente, no seu documento, na sua petição de denúncia, o ministro Alexandre prometera respeitar irrestritamente todos os direitos e garantias fundamentais, principalmente os individuais, listados pela Constituição. Acontece que ali não é compromisso. O compromisso de um agente público se dá quando do ato da respectiva posse.
é no ato de posse, por exemplo, artigo 78 da Constituição, quanto ao próprio presidente da República, é no ato de posse que o agente público declara aceitar o cargo para o qual foi nomeado ou no qual será investido, comprometendo-se a bem fielmente exercê-lo. Que no caso dos agentes políticos, esse rol de compromissos começa com o compromisso de manter, cumprir e defender a Constituição. Defender, manter e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, etc. Ora, então o compromisso que vale para efeito de cobrança é aquele que o agente público presta no seu ato de posse, que é um instituto jurídico, é um ato formal, e não quando dá arguição pública perante o Senado Federal. Portanto, não houve crime. Não houve crime cometido à lei nem da Constituição, nem da Lei 1079, cometido pelo denunciado, o ministro Alexandre de Moraes. Ministro, eu gostaria de insistir na questão da competência do presidente a fazer esse pedido de impeachment, porque o senhor nos explicou que não compete a ele, no caso, como presidente da República, fazer essa solicitação. Mas eu sei que, por exemplo, a pessoa, vamos assim dizer, física, poderia fazê-lo nesse caso? O que difere uma situação de outra? Muito boa pergunta, Jairo. Olha, a Constituição põe cada pessoa no seu quadrado normativo. Agente estatal é agente estatal, cidadão é cidadão. Cidadão, ali na Lei 1079, não é aquele que ocupa cargo público. Agente estatal é aquele que ocupa cargo público. Por que o presidente da República não foi aquinhoado com esse poder, essa competência de formular uma denúncia contra ministros do Supremo? Porque quando o presidente da República e qualquer agente estatal cumpre bem as funções do seu cargo, ele já exerceu em plenitude a sua cidadania. Porque servidor público é um cidadão full-time. Não é? Cidadão é o habitante da cidade, estado dos gregos, da polis, na linguagem dos gregos antigos. Cidadão é aquele dotado, aquela pessoa dotada de espírito público, que tem abertura para o coletivo. Ora, o servidor público, que ocupa cargo público voltado para o serviço, o atendimento dos interesses do serviço, das necessidades coletivamente experimentadas, o servidor público já é, por definição, um cidadão full-time. Bem, por outra parte, se o presidente da República pudesse formular esse tipo de denúncia, colocaria o próprio Supremo Tribunal Federal no impasse quando de um eventual julgamento do presidente por crime comum, por infração penal comum, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ora, se o presidente da República denuncia ministros do Supremo Tribunal por crime de responsabilidade, vai alegar depois, no eventual processo, numa eventual denúncia recebida por crime comum, por infração penal comum, perante o Supremo, vai alegar impedimento de todos os ministros pelo presidente da República mesmo denunciados por crime de responsabilidade. Olha como as coisas ficam contraditórias. O denunciado não pode denunciar o seu futuro julgador numa eventual propositura de ação penal por infração penal comum, eventualmente praticada pelo presidente da República. Senão ele vai inviabilizar o julgamento dele mesmo, alegando que os ministros do Supremo não têm imparcialidade, não têm isenção para julgá-lo, uma vez que em outro processo o presidente da República é o próprio denunciante de ministro do Supremo. A Constituição é lógica, as coisas se encaixam. O presidente da República não tem habilitação processual para denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Volto a dizer, nem na Constituição, artigo 84, nem pelo artigo 39 da lei específica, 1079, que define os crimes de responsabilidade e respectivo processo, e dispõe sobre o respectivo processo. É por isso que no artigo 55, por exemplo, dessa lei, entre outros, a figura do presidente da República é bem separada da figura do cidadão comum, bem separada, nitidamente, cada qual no seu quadrado normativo, o cidadão comum e o agente público, no caso, o presidente da República. Sim. Agora, ministro, isso parece bastante claro, mas com a experiência que o senhor tem, qual é o seu olhar para esse tensionamento entre os poderes? Essa crise institucional, ela tem saída?
Olha, não é boa esse tipo de crise institucional, não convém, porque instabiliza a vida coletiva, perturba o funcionamento das instituições, aturde a população. Agora, seja qual for o problema em concreto entre agentes públicos e notadamente entre chefes de poder estatal, a saída é pela Constituição mesma. É preciso passar o Brasil constitucionalmente a limpo. É preciso dar um banho de imersão constitucional no Brasil, para que a lei maior do país, que é a Constituição, dê resposta para os eventuais problemas. E ali na Constituição, sobretudo pelo artigo 2º, há uma separação de funções, cada qual no seu quadrado normativo. Tudo começa com a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, número 2 da Constituição. Então, quais são os poderes da União no artigo 2º da Constituição? Segundo a ordem lógica e cronológica. O Legislativo. Segundo, o Executivo. Porque o Executivo gravita na órbita da lei. Inicia o processo legislativo, veta projetos de lei, sanciona projetos de lei, edita medidas provisórias com força de lei, sanciona projetos de lei, veta projetos de lei. Ele executa a lei, gravita na órbita da lei. E o terceiro poder, ali no artigo 2º da Constituição, que é o Judiciário, que vai dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o Executivo executou com imediatidade a lei, devidamente, e com mediatidade a própria Constituição também validamente. Esse poder para o qual o sistema jurídico afunila, esse poder que decide por último, não tem nada a ver com Forças Armadas. A instância estatal decisória extrema, que decide por último, é o Judiciário. E no âmbito do Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Isso é civilizado, é signo de democracia consolidada e de civilização avançada. Ministro, a cadeira já vaga do, então, também ex-ministro Marco Aurélio Mello, ao que tudo indica, vai ficar mais vaga durante um tempo um pouco maior do que se previa, já que, pelo menos o que a gente até trouxe de informação aqui na CNN, é que não será votado tão já o ingresso de André Mendonça, o possível ingresso, né, para a sabatina no Senado. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, levando em consideração tudo aquilo que nós temos visto, os questionamentos feitos pelo presidente da República, a postura de membros do STF, a indicação, seja de André Mendonça ou de qualquer pessoa por parte do presidente, ela já não pode vir, de certa forma, prejudicada a casa, uma vez que ele está indicando alguém para um lugar que ele questiona os métodos, a forma de como funciona? Mas aí, Jairo, é competência do presidente da República indicar ao Senado Federal alguém que venha preencher os requisitos constitucionais, por exemplo, tem que ser brasileiro nato, uma idade mínima de 35 anos, máxima de 60, ser essa pessoa indicada pelo presidente da República para ocupar cargo de ministro do Supremo, tem que ser portadora da notabilidade do saber jurídico, tem que deter, não é? Ser possuidor de reputação ilibada, sem nenhuma tisna, sem nenhuma mancha do ponto de vista ético, a competência é do presidente da República. Agora, se o momento é o mais indicado para a indicação formal e a arguição pública perante o Senado, o próprio Senado é a instância política habilitada a fazer esse juízo de oportunidade neste momento. O juízo de oportunidade. Agora, a competência é a mesma do presidente da República. Sim. Para indicação. Sim, nós conversamos com o ex-presidente. O presidente indica, o Senado aprova ou desaprova o nome indicado pelo presidente. Se aprovar em arguição pública, vem a terceira fase da investidura, o terceiro momento da investidura, a posse. E a posse já se dará perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, é o presidente da República que faz a indicação. Eu quero até fazer uma distinção também técnica. O presidente da República tem falado muito da condição dele de chefe da nação. Embora acredito que seja de boa fé, é claro, não existe chefe da nação. Existe chefe de Estado, existe chefe de governo, chefe de poder, mas na Constituição não existe chefe da nação.
A nação é que é chefe de todas as autoridades públicas, inclusive do próprio chefe de Estado, do próprio chefe de governo, do próprio chefe do Poder Executivo. A Constituição foi tão cuidadosa no uso dessa palavra nação, substantivo, que em nenhum momento falou de nação. O substantivo nação não existe na Constituição. Existe o adjetivo nacional. Por exemplo, soberania nacional, Congresso Nacional, Assembleia Constituinte, nacional do Brasil, mas a palavra nação, substantivo, não figura na Constituição, exatamente para que ninguém pretenda chefiar a nação. A nação não tem chefe, a nação é que chefia tudo mais, toda e qualquer autoridade. Então, quando se joga nas 4 linhas da Constituição, é preciso todo cuidado para entendê-la tecnicamente, corretamente, devidamente. Nós conversamos com o ex-presidente do STF e também do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Aires Brito. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, ministro. Obrigado a vocês dois e aos nossos ouvintes e assistentes. Muito obrigada, ministro. Até uma próxima.